Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.3, exercício número 25. Vamos enunciado. Determine o volume do sólido dado abaixo da superfície z igual x vezes y e acima do triângulos e vértices 1, 4, 1 e 1, 2. Bom, então a primeira coisa que temos que observar aqui para a resolução é que foi nos dado uma superfície z, né, igual a uma função de x e y. Então, temos aqui função de x e y isolada, e essa região em que ele está dizendo acima do triângulo, ele está nos dando aqui pontos, né, de coordenadas x e y, né? Ou seja, estamos aqui uma região no plano XY. Na região do plano XY, a gente tem que o valor de z é igual a zero. Então, a gente consegue identificar aí que temos função de y, função de x e y, né, com z isolado. Então, para calcular o volume, a gente vai ter aí volume igual integral dupla numa região D, que vai ser uma região no plano XY, de uma função z superior menos uma função z inferior vezes um diferencial de área. E a gente pode identificar, né, como ele quer que esteja abaixo dessa superfície, significa que essa superfície limita o sólido superiormente. E ele diz que tem que estar acima do triângulo e vértices, né, que formado por pontos de coordenadas xy, ou seja, acima do plano XY, então é limitado inferiormente pelo plano Z igual a zero. Ou seja, esse termo aqui é Z igual a zero, então vamos ter volume igual Z superior, que é a superfície dada, dA. Então, a gente precisa da região dA. Então, vamos fazer a representação da superfície para encontrar os limites de integração. É formada por esses três pontos. Então, vou fazer aqui o gráfico. Então, o eixo y, se a gente perder, todas as coordenadas são positivas, tá? Então, vou fazer só aqui o primeiro quadrante. Aqui temos o y, aqui temos o x. Então, o primeiro ponto é 1 e 1. Então, vou marcar aqui 1 para o x, 1 para o y. Aqui é o ponto 1 e 1. O segundo ponto é 4 e 1, 4 para o x, 1 para o y. Então, 2, 3, 4 para o x, 1 para o y. Então, aqui seria o ponto 4 e 1. E o terceiro ponto é 1 para o x, 2 para o y. 1 para o x, aqui 2 para o y. Aqui seria o ponto 1 e 2. Então, a gente fecha aí com uma região triangular, né, formada por esses três vértices. Então, temos aí uma reta constante, temos uma reta inclinada e uma reta constante aqui na vertical. Então, essa é a região triangular. Aí a gente precisa encontrar a equação dessa reta aqui, né, para a gente decidir aí qual tipo fazer a integral aqui do volume. Então, para achar essa reta, a gente pode utilizar a equação Ioiô-Michôchô, que é a equação geral da reta, né, onde m é a inclinação da reta, que é o ΔY sobre o ΔX. Então, calculando o m da reta, vamos pegar esse y aqui, né? Esse y vale 1, então y final menos o y inicial, que vale 2, menos 2 dividido pelo ΔX. O x aqui vale 4 e o x aqui vale 1. Então, temos aí 1 menos 2, menos 1, dividido por 4, menos 1, 3, então menos 1/3. Aí escolhe qualquer ponto da reta, vou pegar esse ponto aqui, a gente pode escrever y menos o valor de y0, que vai ser 2, igual ao m, que é menos 1/3, vezes x menos a coordenada x0, que é 1.
Se a gente isolar o x aqui, a gente vai ficar com frações, e aí fica pior. Para isolar, a gente pode isolar o x na equação, reescrevendo essa reta, passa para lá o 3 multiplicando, 3y, 3 passa multiplicando, menos 6, a gente tem aqui menos x, né? O sinal aqui mais 1, tá? Então, a gente pode, então, para deixar ela de forma linear, isolar o x na equação. Então, a gente ficaria aqui com o x desse lado positivo. Aí, a gente vai ter, passa o 6 para lá, fica 6 mais 1, 7 positivo, 3y, menos 3y passa para lá. Então, a gente pode chamar essa reta aqui de x igual a 7 menos 3y, e não precisa trabalhar com fração. Se quiser deixar, isolar o y aqui e trabalhar com fração, também dá e faria do tipo 1 a integral, né? Então, escolhendo dessa forma, eu vou fazer a integral do tipo 2. Ou seja, eu vou integrar primeiramente em relação a x, ó. Então, eu vou integrar nesse sentido. Então, eu vou dessa reta aqui, que é x igual a 1. Então, eu vou fazer os limites de x primeiro, x igual a 1, até essa reta que é 7 menos 3y. E depois eu vou fazer a integral em relação a y, que vai ser constante, vai variar aqui dessa reta, que é y igual a 1, até essa reta aqui, né? Que é o ponto de encontro, que é y igual a 2, de 1 até 2. Então, eu vou poder calcular aí o volume como sendo integral de 1 a 2, integral de 1 a 7 menos 3y. Aí, z superior, x vezes y, o primeiro diferencial é em relação a x, o segundo dos limites constante em relação a y. Agora, eu tenho uma integral iterada e posso resolvê-lo. Então, eu vou ter volume, integral de 1 a 2, aí eu vou fazer a integral primeiramente em relação a x. Então, esse y se torna constante. A gente copia y. A integral de x dx é x² sobre 2, que varia dos limites de 1 a 7 menos 3y. Depois, vou fazer a integral em dy. Então, vou ter volume igual integral de 1 a 2. Aí, aqui, y, esse 2 é constante, fica ali. Onde era o x, vou substituir primeiramente por 7 menos 3y. Como aqui era o x ao quadrado, 7 menos 3y ao quadrado. E aonde era o x, menos o limite inferior. Então, vai ficar menos, o limite inferior é 1, e o x era ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado. Tudo isso integral em dy. Então, eu vou ter volume igual integral de 1 a 2, de y sobre 2. Aqui vamos abrir esse termo para facilitar a integral. Então, quadrado do primeiro, 49. Aí, 2 vezes o primeiro vezes aqui o segundo, 2 vezes 7, 14 vezes menos 3, menos 42y. Mais o segundo ao quadrado, menos 3y ao quadrado, mais 9y quadrado, menos 1 quadrado, fica menos 1, integral em dy. Então, vamos ter que volume é igual, esse meio pode sair da integral, que é constante, meio vezes a integral de 1 até 2. Aí, aqui a gente distribui esse y. 49 com menos 1, 48. Então, fica 48 vezes y. Aí, menos 42y vezes y, menos 42y quadrado. E 9y quadrado vezes y, fica mais 9y ao cubo. Isso daí é integral em dy. Então, vamos ter que volume é igual a meio. Aí, integral de 48y é 48, copia. A integral de y é y² sobre 2. Menos 42 é constante, copia. A integral de y² é y³ sobre 3. Mais o 9 é constante, copia. A integral de y³ é y² sobre 4. Variando dos limites de 1 até 2. Aí, simplificando aqui o 2 com 48, fica 24. Simplificando
Aqui, o 42 com o 3 fica 14. E aqui não dá para simplificar. Vamos substituir os limites de integração. Então, vamos ter meio, aí, que multiplica 24 vezes. Aonde era o y, a gente vai substituir por 2. Então, a gente vai ter aí, substituir por 2, então vai ficar 2 quadrado. Aí, onde era o y, menos 14 vezes, aqui era o y, fica 2 ao cubo. E mais 9 quartos, onde era o y, fica o 2, 2 a quarta. E aí, a gente vai substituir o limite inferior, fazendo menos o limite inferior. Então, menos 24 vezes, onde era o y, 1 ao quadrado. Aí, onde era menos, fica mais 14 vezes, onde era o y, 1 ao cubo. E aqui mais, fica menos 9 quartos vezes 1 a quarta. Bom, agora então, basta calcular aí para a gente encontrar o resultado. Então, vamos ter meio vezes. Aqui, temos... Dá para facilitar aqui a conta colocando em evidência esses termos, né? 24, ou na hora de substituir aqui, como os dois são positivos, fazer aqui o 4 menos o 1, tá? Aqui, o menos 14 em evidência, então aqui fica 8 menos 1 aqui, tá? E aqui fica mais 9 quartos em evidência, e aqui fica 16, tá? E aqui menos 1, para facilitar aí a conta, né? Então, a gente tem volume igual a meio. Então, aqui a gente vai ter 4 menos 1, 3, 24 vezes 3, a gente tem aí 72. Aí, a gente vai ter aqui 8 menos 1, 7. Aí, temos menos 14 vezes 7, menos 98. Aí, a gente tem aqui 16 menos 1, 15. Aí, temos aí 9 vezes 15, 135, tá? Quartos. Então, vamos ter aí volume igual a meio. Aí, aqui 72 menos 98, menos 26, mais 135 quartos. Então, vamos ter volume igual a meio. Mínimo múltiplo comum dá 4. Aí, 4 dividido por 1 dá 4, vezes menos 26, menos 104. Aí, 4 dividido por 4 dá 1, mais 135. Então, a gente vai ter aí que volume igual, em cima dá 31, 2 vezes 4, 31 oitavos. Unidade de volume é o volume aí que está abaixo dessa superfície e acima dessa região. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!